amigos do canal, muito boa noite a todos. Desculpem a minha voz, mas a gripe me pegou de jeito. Estou aqui na raça para trazer para vocês o noticiário do Vasco de hoje. Profissionalismo acima de tudo. Nesse boletim, vou destacar as expectativas em torno da apresentação oficial do novo diretor de futebol, o Admar Lopes, que vai ser sabatinado amanhã aqui no Centro de Convenções da Barra da Tijuca. O que esperar desta apresentação? Quais perguntas não podem ficar sem respostas? Quais cartas na manga diante de um cenário com investimentos reduzidos? Qual a visão do novo executivo sobre esse Vasco que precisa de uma boa reformulada? Isso tudo e muito mais sobre o dia de hoje do Admar a gente vai debater agora. Mas antes eu te convido a largar o dedo no like, ajudar um amigo na divulgação do canal, compartilhando o vídeo e no final sendo mais um inscrito desse projeto. Bom, o português Admar Lopes será apresentado amanhã com coletiva de imprensa no Centro Metropolitano, localizado na região aqui da Barra da Tijuca. Teremos aí as primeiras palavras oficiais como profissional do Vasco, as primeiras impressões sobre o dirigente, num cargo de extrema responsabilidade, que é o coração do futebol, o comando ali, né? Apesar que com o Marcelo Santana muitas decisões relativas às negociações ficaram meio que esvaziadas. Mas com o Admar espera-se aí uma postura diferente, com mais poder, com mais atuação no mercado, com mais diálogo para descascar alguns pepinos, como é o caso aí das renovações contratuais de alguns jogadores importantes do elenco. Porém, sempre fica aquela dúvida em relação ao modo de trabalhar do português. Lembrando que no Bordeaux da França, seu antigo clube, ele tinha controle total sobre o futebol. Tinha carta branca para tomar as decisões relevantes no andamento futebolístico. No Vasco, temos o CEO da SAF, que é o Carlos Amodeu, e no futebol, um diretor técnico, o Felipe Maestro, que na última janela participava das decisões do futebol em comum acordo ali com o Marcelo Santana. E por isso, muitas vezes, foi alvo de críticas, né? E fica a pergunta, teria Admar Lopes carta branca para comandar o futebol do Vasco e tomar todas as decisões, ou teria que se reportar a uma cúpula ou ao próprio Felipe? Isso geraria uma certa subordinação, né? Então, é um tema interessante a ser explorado pelos colegas que eventualmente estiverem participando da sabatina lá junto ao executivo. Outro tema interessante a ser abordado é se o Admar estudou mesmo o elenco do Vasco, se já identificou todas as carências do elenco junto com o Fernando Diniz. Isso já é um recado de como seria a abordagem em relação ao mercado nesta janela. Óbvio que isso vai gerar aí questionamentos sobre possíveis reforços, se já há conversas ou apenas monitoramento sobre nomes, pois ultimamente anda saindo uma legião de nomes aí, certamente até mesmo não deveria ter aí o aval do agora diretor de futebol. Interessante pontuar também a visão do Admar sobre o investimento a ser feito com base no que foi colocado para ele e se terá condições de, com essas verbas, trazer reforços pontuais para o clube. Ou se será necessário vender algum ativo. Fala-se muito aí no Ryan. Bom, saber o pensamento dele sobre essa questão é de vital importância. Lembrando que a sua passagem de 3 anos pelo Bordeaux teve altos e baixos, né? À frente do departamento de futebol do clube francês, durante cerca de 3 anos, os resultados obtidos esportivamente por lá não encantaram tanto assim os franceses, né? E aí fica a pergunta, teria a questão econômica do clube sido aí mesmo o principal fator que desencadeou esses fracassos recentes? Paralelamente a isso, interessante pontuar também se o foco de agora será mesmo a janela de transferências, ou se o Admar entende que isso é consequência do que ainda pretende fazer internamente. São questionamentos pertinentes até o momento em que o Vasco vive, né, fora das 4 linhas e, claro, dentro também, porque apesar da boa vitória contra o São Paulo, sempre fica aquele ponto de interrogação se o time vai manter o equilíbrio nas competições que terá pela frente. Mas no Vasco o foco segue sendo aí o trabalho mesmo dos bastidores. O novo executivo mal chegou e já arregaçou as mangas para se inteirar dos processos do clube. Hoje foi um dia inteiro de reuniões do Vasco a portas fechadas para discutir as ações, conhecer processos, conversar com o departamento de futebol, né, e projetar aí novos caminhos para o futebol. Admar Lopes não quer perder tempo, já que o objetivo do clube antes da sua contratação era justamente já apresentar novos nomes ao técnico Fernando Diniz na volta das férias dos jogadores, que está marcada para o próximo dia 23 de junho.
E o Vasco está atento ao mercado, mirando nomes de volante, de meia e de atacantes, que são hoje a prioridade do clube em termos de reforço. Se o Vasco vai trazer isso tudo, outros 500. Mas são as chamadas contratações pontuais que estão em pauta, estão na mesa. A partir de amanhã, nessa entrevista, a gente já vai ter um norte sobre esse assunto. Se alguns nomes que estão saindo por aí, o Vasco realmente almeja, né? Já se falou do Elinho, do Toluca, agora há pouco se falou do Biel, do Sporting de Portugal. Certo é que o trabalho nos bastidores é forte, o clube busca não errar, como errou no ano passado, ao gastar muito na janela e não trazer nomes aí que agregaram ao elenco, né? Inclusive alguns já saíram e outros seguem jogados por lá de escanteio. Outra situação interessante, né, é o alinhamento dos processos do Admar junto ao scout do Vasco. O Admar vem sendo aí visto nesse mercado, né, que ele sempre considerou um setor aí de extrema importância para os rumos do futebol. E ele também se reuniu com essa galera hoje, né, para que já fique a par do trabalho em relação ao monitoramento de nomes. Sem dúvida virão fatos novos daqui para frente sobre o assunto. Portanto, meus amigos, as expectativas para os novos rumos do Vasco sob o comando do português estão altas. Mas a torcida ainda anda cabreira, né, quer sentir na pele como será conduzida a janela de transferências para poder elogiar ou até mesmo criticar o novo profissional. Enquanto isso, um grande mistério no ar. E você, está acreditando no Portuga? Qual sua percepção sobre o tema? Comente aí, vamos juntos interagir. Hoje foi mais curtinho, mas a gente volta para reagir à entrevista do Admar Lopes. Eu gostaria até de estar lá questionando, perguntando, mas ainda não estou registrado lá na imprensa do Vasco. Tem alguns trâmites burocráticos que faltam, mas... E eu também, mesmo se pudesse, eu tô bem arriado aqui e tá até difícil trabalhar. Mas de qualquer maneira, a gente vai reagir a essa coletiva amanhã aqui, destacando os pontos mais importantes, destacando as falas do profissional e vendo se são coerentes aí com o pensamento, né, do que o Vasco precisa para esse momento. Que o Vasco precisa de mais assertividade nessa janela, precisa de urgência, precisa de mais senso de urgência, coisa que lá atrás errou muito nesses quesitos e fizeram o Vasco fazer janelas grotescas, né? Fechado, meus amigos? Então a gente está de volta aí. A você que me acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Continue prestando esse trabalho jornalístico, jornalismo raiz, aquele jornalismo sem fake news. E aqui você pode confiar de olhos fechados. Um grande abraço e até amanhã.